Meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu acabei de gravar um vídeo aqui e eu estava pensando aqui que muitas vezes as pessoas olham e para mim, porque eu já como cristão, eu já fui muito rebelde na presença de Deus. Eu comecei a andar todo errado, eu voltei atrás nas coisas que um cristão não deve fazer. Eu vivia uma vida devassa, mas pedia todo tempo o Senhor para me tirar dessa vida, porque uma pessoa que ela é salva por Cristo, ela tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela, que foi dado para sempre. Não tem como ela perder esse Espírito Santo. E eu tinha perdido já a comunhão com o Pai, mas em todo o tempo eu sabia que quem estava me incomodando para mim poder andar, voltar, né, a me restabelecer, a andar direito na presença do Senhor, era o Espírito Santo de Deus, porque quando eu estava fazendo alguma coisa de errado e do nada vinha aquele sentimento ruim de acusação, eu sabia que assim não era normal, eu sabia que eu estava fazendo estava errado. E o Senhor nos traz o Espírito Santo de Deus, né, nos traz ao arrependimento, que nos traz as coisas que a gente está fazendo de errado. E todo tempo eu clamava a Deus, pedia força para mim poder me restabelecer. Às vezes eu via de pura força espontânea assim, agora eu vou voltar a servir a Deus. Eu começava em casa a ler o Evangelho, ler Bíblia, tal, aí daqui a pouco já estava de novo, todo cometendo tudo de novo, voltava atrás, tudo de novo. E assim, tinha dia de chegar em casa e começar a chorar, não, sabe, não satisfeito com o que estava acontecendo. E para muitos, se eu morro naquele momento, naquela hora, daquele jeito, aquela vida que eu estava levando, e iriam dizer assim, perdeu a salvação. Ele professava algo que era salvo por graça, porque ele queria viver essa vida devassa. E realmente, para quem está de fora e vê uma coisa dessa assim, realmente, se ele for um irmão meu, ele tem que me considerar não como irmão, mas como uma pessoa que professa apenas, porque uma pessoa que diz ser cristã e vive desse jeito não pode. Eu pelo menos, particularmente, apesar de ter vivido assim, eu chegaria na pessoa e demonstraria a ela, chamaria ela atenção, falando que ela, no erro que ela está, eu também já estive, e que eu posso vir a estar de novo se eu não vigiar, e mas que a gente deve se abster das coisas erradas dessa vida. E certamente, quando a gente traz a pessoa à luz da consciência dela, da consciência dela não, porque se ela realmente fosse salva, a consciência que ela tem agora é divina, a consciência quem dá é Deus. E vai trazer ela a consciência do arrependimento, do que ela está fazendo tá errado. E mesmo que ela não tenha força de vontade para sair, força de vontade para sair espontaneamente, o Senhor é aquele que providencia todas as coisas. Eu dou um exemplo disso muito claro pela minha vida. Eu esperava do Senhor a qualquer momento que Ele fosse ceifar o meu testemunho, e eu me sentia muito mal por saber que eu iria chegar na presença do Pai de mãos abanadas. Às vezes eu chorava muito e às vezes eu começava a falar da palavra para um, para outro, e era ridicularizado por, fala, como é que uma pessoa dessa vai vir falar para mim de Jesus Cristo, de Deus? E até hoje mesmo, nesses momentos, hein, eu entendo muitas vezes as pessoas quando me chamam, fazem convites para mim poder ir para denominações, algo assim, e eu venho e começo a conversar com elas. Só que geralmente eu percebo uma coisa
muito, assim, as pessoas vêm com tanto amor e carinho, assim, me chamar, fazer convites, e no final das contas elas saem me odiando, não falando diretamente que me odeiam, alguns sim, alguns já me bloqueiam, alguns no telefone, outros já param de falar. Ah, tá pervertido de vez mesmo, ele tá condenado, porque ele acha, sabe, eles acham que o que eu prego é uma coisa errada e eu não deveria pregar. Eles acham que eu prego errado. Mas a palavra de Deus todo o tempo fala que o justo viverá da fé. E aí me advertiu, então, aí fala que é justo, tem que ser justo. Me, justamente é isso. Entender que Jesus Cristo morreu e quando nós cremos no nosso lugar, e quando nós cremos nisso, somos justificados por Cristo. Assim como Abraão foi justificado por, por Deus, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4. E quando nós entendemos isso, que nós somos justificados por Deus, a nossa fé nos é imputada como justiça. A gente tem a vida eterna, não pode perder. Se nós perdermos a vida eterna, nós estamos, ou é porque a gente nunca creu, ou é porque Deus é mentiroso. Eu prefiro crer que então a pessoa que perdeu a salvação nunca creu. A verdade é essa. Ela é um professo. E me chegaram, me fizeram umas perguntas. Se um homem se diz salvo, ele pega e mata o cara, picota, o cara trabalha, vai estar no tráfico. E aí ele botaram uma coisa muito cabrosa, assim, de uma situação. E eu peguei e falei, eu não sei. Ele, não tá salvo? Não, não sei, não conheço o coração dele. Não, mas ele confessa que ele não, ele confessa, ele só confessa, ele está condenado. Agora, se ele realmente crê em Cristo Jesus, é entre ele a salvação individual, é entre a pessoa e Cristo. A pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador, disso certo que se a pessoa vai matar alguém, tirar a vida de outra pessoa, ainda mais a sangue frio, o esquartejando, de certo, se a pessoa tem Cristo no coração, eu acho meio difícil a pessoa fazer isso. Impossível não é. No, a gente, no calor do momento, na raiva, a gente faz coisas muito piores. Mas eu acho bem difícil. Mas se uma pessoa fizer o que fizer, se ela crê do seu coração que Cristo morreu no lugar dela, Cristo morreu por ela mesma, ela recebeu a luz da fé, é Cristo que concede ela o crer. Não importa em qual situação a pessoa morra, ela está salva. Se ela é de Deus, se ela realmente creu de verdade, ela está salva, independente do que ela fizer. De sorte que uma pessoa que crê em Cristo Jesus não vai chegar a esse extremo de ir a sangue frio e pegar uma pessoa e tirar a vida dela assim de uma maneira brutal, desmembrar a pessoa. Mas eu creio sim que uma pessoa no tráfico, ela pode crer em Cristo Jesus como seu Salvador e ela não pode, tipo, não ter saído, tá ainda no tráfico e aconteceu uma invasão de outra facção na favela dela, ou alguém pegar e a polícia tá subindo a comunidade lá, a favela, e ela pegar e ter que se defender, atirar tal. Eu não duvido de a pessoa matar muitos ainda, mesmo convertido. Mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Espírito de Deus me assolava por coisas que parecem ser menos graves, bem menos graves que essa, vamos dizer assim, para nós homens, o que eu praticava, a imoralidade de ter muitas mulheres e tal, isso não é nada perto de uma pessoa que tira a vida. Mas para Deus não há diferença,
Pelo contrário, para Deus o que eu fazia ainda era pior, porque a Bíblia fala que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado da prostituição, né, é o único pecado no corpo, porquanto somos morada do Espírito Santo de Deus, somos o templo do Espírito Santo de Deus e sabemos que somos membros da igreja. Então, a palavra de Deus fala, fazemos de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de uma prostituta, sabe? Então, eu creio que o meu pecado que eu cometia, que eu estava cometendo ali naqueles momentos, eram muito maiores do que esses pecados de assassinato, de roubo. Todos eles são pecado perante Deus, mas eu mesmo estava contaminando o templo do Espírito Santo. E ao tempo todo, o Senhor está chamando atenção para a gente ver que não há diferença nenhuma de pecado. Ah, pecadinho e pecadão. Ah, tem parte da Bíblia que fala pecadinho e pecadão. Observe, um pecado, você não chega na presença de Deus com uma mentirinha. Uma mentirinha. A mínima. Se você contou uma mentirinha para o teu filho comer uma comida, é mentira. Isso já te impossibilita de chegar na presença de Deus. Não tem como você chegar na presença de Deus. Agora, quando você entende que Cristo morreu e levou o seu pecado, ele assumiu o que é seu, o pecado que é seu. Agora não há mais condenação para você, mas a consciência do Espírito Santo de Deus que habita em você vai te colocar num debate muito feio, vai te castigar, te agoniar a um preço tão um nível tão elevado, porque a pior coisa que tem é quando você tá fazendo coisas erradas e te jogam a palavra do Senhor na sua cara, em rosto. Já teve vez de chegar em mim, você não é cristão? E você não sabe onde botar tua cara, teu ser, você quer se esconder, você não queria estar ali, você quer sumir. E é uma coisa pesada, mas quando você entende realmente que Cristo Jesus já fez tudo, a consciência do Espírito Santo, de Deus, de Cristo está em você agora, vai te trazer a dor no coração de que, como assim? Como Jesus, meu Senhor, veio aqui e se entregou por mim, Deus, o Filho de Deus, e eu sei que isso é errado e eu vou fazer assim mesmo, sabe? O tempo todo tem essas coisas. Quando você quer se dar bem em alguma coisa, o Espírito Santo de Deus te incomoda. Você, isso quer dizer que não quer dizer que você não vai fazer. E se você fizer, se uma pessoa salva não fizer, não vai perder a salvação. Muitas vezes eles falam, não, mas você não pode falar assim, porque uma pessoa que não for convertida, uma pessoa nova convertida, ela vai andar de qualquer maneira, vai achar que não precisa mais ir nas igrejas, mas entenda que quando a pessoa ela realmente é salva, ela não vai querer andar de qualquer maneira. E se a pessoa só for um crente professo, da boca para fora, ela nem vai querer, ela nem vai mais querer tá no meio, sabe? Assim, se você for um crente professo, simplesmente você vai ouvir isso e vai falar, é isso? Então eu vou viver de qualquer maneira. Certamente que isso é ser uma pessoa que não crê no sacrifício de Cristo. Porque se você crê, você vai falar, não, eu tenho que, poxa, honrar o nome de Cristo, porque ele se entregou por mim. Ele se entregou por mim. Eu tenho que honrar o nome dele, não sujar o nome dele. E quando a gente consegue ter essa compreensão,
realmente é maravilhoso, porque a gente sabe que a gente, de nós mesmos, nós não conseguimos pensar pensar no outro, a gente pensa só na gente. Mas a partir do momento que Cristo Jesus passa a ser prioridade na nossa vida, a gente entende que Deus é quem fez habitar o Filho dele em nossos corações. Deus fez o Espírito do Filho dele estar habitando em nós, sabe? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Em nós quem? Em todos? Não. Infelizmente não. A todo aquele que realmente, verdadeiramente crê. Se você tem a salvação, nunca mais pode perder, porque senão você não tem vida eterna. Porque é vida eterna. Você pode perder como? Se é vida eterna. Entende? E outra, a vida eterna é uma pessoa. Só para deixar bem claro, para os que não conseguem compreender, que Cristo Jesus é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Assim, eu peço muito a Deus para que esses que não creem, além de não crerem, parem de atrapalhar a obra de Deus, de botar empecilhos, de começarem a não ser um obstáculo para a obra de Deus, porque a obra de Deus é isso, é Cristo salvando todo aquele que nele crê. Essa é a obra de Deus. Jesus fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. A vontade de meu Pai é que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. Se você falar que Jesus pode perder alguém, realmente você é um apóstata, sabe? É não crer que Jesus Cristo é o mais forte de todos. Ou você acha que Jesus Cristo pode perder uma ovelha, ou que Jesus Cristo pode perder alguém que o Pai deu para ele? Pois só irão até Cristo Jesus quem foi ensinado pelo Pai. Para de ser cabeçudo, para de ser ignorante. Se você não compreende a Bíblia, o problema não está na Bíblia, está em você. Se você não compreende as coisas que está escrita na Bíblia, o problema não está na Bíblia, está em você. Só creia. E as restantes coisas, demais coisas, Deus acrescentará. Você falar que pode perder sim, é você dizer que você não acredita no que Cristo Jesus fala, que ele fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, você não está acreditando em Jesus. Você está chamando Jesus de mentiroso. E é o que eu tenho para dizer isso. Espero que esse vídeo chegue no coração das pessoas que tem que chegar, nas que são professas, e elas realmente possam vir a crer, e também das que não conhecem o Evangelho e possam vir a entender que Cristo morreu por elas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em condenação, não seja julgado por aquele juiz de Apocalipse, que sai uma espada de 2 gumes da boca com aparência tenebrosa. De certo que aquele lá é Cristo Jesus, mas ele vem ali no caráter de juiz. Ele vem como um Deus impiedoso. Ele vem para condenar os que não quiseram crer no Filho dele. Como diz a palavra, quem crê no Filho não é julgado, mas quem não crê no Filho já está condenado. Bom, é só isso que Deus tem permitido aqui. Eu quero que vocês entendam que eu não quero arrumar briga, dissensão com ninguém, mas tem me entristecido muito em ter visto as pessoas assim, e muitas delas às vezes até próximas mesmo de mim, e não crendo, falando que Jesus é mentiroso, porque a partir do momento agora que você abrir a boca para professar que pode perder a salvação, lembra também, você está chamando Cristo
de mentiroso, você está fazendo de Deus um mentiroso. Então, fiquem com Deus, que o Senhor venha a trazer a luz do entendimento nos vossos corações.